milionário que casou com uma mendiga negra e a noiva desapareceu um dia antes. Histórias reais. Era uma vez um magnata brasileiro, Eduardo Silva Mendonça, conhecido por sua fortuna e estilo de vida luxuoso. Ele tinha tudo à sua disposição. Carros de luxo, mansões em várias cidades e o império empresarial que a maioria só poderia sonhar. Mas um dia, tudo mudou. A noite antes do casamento com Bruna, a mulher que ele amava, ela desapareceu. Sequestrada? Fugida? Os jornais estampavam manchetes sensacionalistas, espalhando rumores por toda parte. O desaparecimento de Bruna causou um alvoroço. Para Eduardo, a expectativa do casamento tornou-se um pesadelo palpável. Ele se viu imerso em uma angústia sem fim, enquanto as horas se arrastavam. Passos no vazio da mansão luxuosa agora ecoavam um silêncio inquietante, uma dor constante em seu peito. Os dias passaram e a polícia não avançava. Eduardo, um homem sempre cercado por pessoas e sorrisos, agora vivia cercado apenas por sombras. A frustração se transformou em desespero, e em um momento de desespero, ele olhou para Marina, a filha do caseiro que sempre esteve ao seu lado, mas que ele nunca notou como uma presença significativa. Um impulso inesperado o levou a propor um casamento fictício com ela. Algo que parecia absurdo, mas que nasceu do desespero. Marina, precisamos de uma solução. Faça de conta que somos um casal. Pode ser a resposta para os nossos problemas, disse ele, seu olhar carregado de insegurança. Marina, que sempre admirara Eduardo de longe, não acreditava no que ouvia. Um calor subiu pelo seu rosto. Ela nunca imaginou que estaria em uma posição assim, na própria casa dele, sentindo uma mistura de excitação e dúvida. Eduardo, isso não é certo! Mas a verdade era que a proposta realmente tinha seus benefícios. O mundo a viu de maneira diferente ao lado de um milionário. E assim, seus caminhos se cruzaram numa dança estranha de emoções. Mas, em meio à construção desse novo vínculo, Marina recebeu a notícia devastadora. Ela precisava de um transplante cardíaco. Eduardo, que sempre se mostrou tão firme nos negócios, agora via seu mundo desmoronar. Ele se transformou. Aquele empresário frio e calculista tornou-se um marido devotado, determinado a fazer tudo por ela. Olhava para Marina e via algo que nunca notou antes. Ela era sua âncora em meio a um mar de incertezas. O dia da cirurgia se aproximava. A tensão no ar era palpável. No auge da angústia, um telefonema interrompeu seus planos. Uma voz do outro lado da linha trouxera à tona segredos ocultos do passado de Eduardo, que poderiam arruinar tudo. O que estava por trás desse desaparecimento? O que ele escondeu durante todos aqueles anos? O chão sob seus pés parecia sumir. Eduardo e Marina estavam prestes a enfrentar não apenas os desafios de saúde, mas uma tempestade perfeita de segredos e revelações que poderiam mudar suas vidas para sempre. A pergunta que ecoava agora era: até onde você iria por amor quando tudo parece estar contra você? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O chão sob seus pés parecia sumir. Eduardo e Marina estavam prestes a enfrentar não apenas os desafios de saúde, mas uma tempestade perfeita de segredos e revelações que poderiam mudar suas vidas para sempre. O telefone continuava a tocar. Eduardo hesitou, mas não conseguiu resistir. Com um aperto no peito, atendeu. Eduardo, a verdade sobre Bruna. Ela não está desaparecida. Ela teve um acidente com alguém que conhece você. A voz tremia. Um amigo, um antigo sócio. O sangue de Eduardo gelou. O mundo ao redor começou a girar. Ele sentiu como se estivesse sendo puxado para um abismo. Que acidente? O que você quer dizer? Diga tudo! Ele gritou, a angústia transbordando. As palavras foram chegando como um soco no estômago. Ela estava com um homem. O carro deles capotou. Ela não está morta, mas a situação é complicada. Ela não se lembra de você. A mente de Eduardo ficou em branco. Bruna, a mulher que ele amava, não se lembrava dele. O desespero invadiu, fazendo seu coração acelerar. Onde ela está? A voz saiu em um sussurro, suprimindo o caos que tomava conta de sua próstata. Ela está em um hospital em São Paulo. O médico que cuidou dela ligou. O amigo fez uma pausa. Eduardo, você precisa saber que há coisas sobre esse homem. Segredos. Ele pode ser a chave para entender o que aconteceu. Marina observava perplexa. O sonho que começava a se construir entre eles parecia desmoronar a cada palavra. Eduardo estava perdendo Bruna de novo e ela se sentia impotente. Mas ao mesmo tempo, um novo sentimento crescia dentro dela, uma mistura de tristeza e raiva. Por que ele estava tão obcecado por Bruna? O que ainda havia entre eles? Um turbilhão de emoções girava na cabeça de Eduardo. Ele precisava ir até Bruna. Precisava entender o que tinha acontecido. Sem pensar, pediu a Marina que o acompanhasse. Ela hesitou, mas o desespero dele foi suficiente para convencê-la. Vamos, disse, com uma voz que tremia de emoção. Sua voz firme, apesar das dúvidas que a atormentavam. A viagem para o hospital foi rápida, mas para Eduardo parecia longa como uma eternidade. Sua mente não parava de pensar. O homem? Quem era ele? Amigo ou inimigo? No fundo, havia uma sombra de dúvida. Eduardo sentiria o mesmo por alguém que substituísse a vida que eles tinham juntos? Quando chegaram ao hospital, o clima era tenso. A decoração branca e fria parecia um contraste cruel com a situação. Você está pronto? Perguntou Marina, mas a coragem que a havia levado até ali estava se dissipando. Sim, eu preciso saber, respondeu Eduardo. Mas a verdade é que ele sentia que o chão tinha desaparecido de novo. Ao entrar no quarto, Eduardo encontrou Bruna deitada, pálida, mas a beleza ainda preenchia seu rosto. Ele se aproximou devagar, o coração batendo forte. Bruna, sussurrou. Ela abriu os olhos. Um lampejo de reconhecimento passou como uma sombra, mas em seguida a confusão tomou conta dela e Eduardo. Percebeu que havia algo de estranho em seu olhar.
Algo ameaçador. Quem é você? Bruna murmura, sua voz fraca. O mundo de Eduardo desmoronou de novo. Ele não era mais um amor, mas um estranho. A conversa anterior ainda ecoava em seu ouvido. E se ela não fosse mais a mesma? E se o homem que a acompanhava não fosse só um acidente, mas algo mais profundo? Uma revelação que mudaria tudo? Eduardo olhou para Marina. E naquele momento, tudo o que ele conhecia parecia revirar. A dúvida pairava no ar, como uma tempestade prestes a atingir. O que significava tudo aquilo? Que segredos se escondiam atrás daquela troca de identidade? O que mais estava prestes a ser revelado? Naquela sala, a tensão aumentava. O que Eduardo faria agora? Qual caminho sua vida tomaria? E o mais aterrador, quem ele realmente era sem Bruna ao seu lado? As perguntas ecoavam, mas as respostas estavam longe. Muito longe. O olhar de Eduardo se perdeu em Bruna enquanto seu coração disparava. Quem sou eu? A pergunta ressoou em sua mente, ecoando a própria confusão dela. Ele tomou um passo adiante, olhando profundamente nos olhos dela, como se pudesse trazer de volta todas as memórias. Todo o amor que um dia existiu entre eles. Mas a expressão de Bruna era de medo e estranhamento, um vazio que cortou Eduardo como uma faca. Eu sou Eduardo, ele disse, tentando suavizar a tensão. Estamos prestes a nos casar. Eu sou seu noivo. Ele não sabia se fazia sentido ou se estava apenas se enganando. Um nó se formou na garganta dele. Ele precisava encontrar uma maneira de conectar-se com ela, de fazer a sua amada entender. Bruna encarou-o. Seu olhar confuso misturado a um leve indício de dor. Eduardo, eu não lembro de nada. Nada de você. E esse homem? O que aconteceu com ele? A frustração na voz dela começou a transparecer, como se o novo conhecimento a estivesse sufocando. Eduardo sentiu o mundo desmoronar novamente. Antes que ele pudesse responder, uma presença estranha preenchia o quarto. Alguém estava atrás dele. Ele virou-se rapidamente, aquecendo o ambiente com sua atitude defensiva. Ali estava um homem magro, com um olhar calculista. E sorriso perturbador. Era um rosto familiar, um sócio antigo. Ricardo, que ele não via há anos. Surpresas! Surpresas! Ricardo afirmou com sarcasmo. O olhar dele dançava entre Eduardo e Bruna. Uma alegria sádica em seu semblante. Parece que a história acabou de ficar interessante. Eduardo não tinha palavras. Seu coração batia acelerado. A raiva emanava dele. O que você está fazendo aqui, Ricardo? Eu ouvi sobre o acidente de Bruna. E, bem, achei que deveria fazer uma visita. Essa situação toda é fascinante. Estou curioso sobre como você planeja consertar tudo, ele respondeu, em um tom provocador. Bruna então lançou um olhar perplexo para Eduardo, e a confusão na sua expressão se transformou em pânico. Você o conhece? Seu tom era de acusação enquanto indicava Ricardo. Eduardo! Exclamou Ricardo, interrompendo. Não é ele quem você deveria temer. É você mesma que precisa se confrontar. Você sempre esteve tão ocupada se escondendo da verdade. Seus olhos brilhavam, como se estivesse prestes a revelar algo devastador. Eduardo sentiu uma onda de medo e raiva. Selos de segredos e memórias começavam a se desprender dentro dele. Do que você está falando? Ele exigiu, o tom crispado. Você sabe do que estou falando, Eduardo. Todas aquelas transações, os bares, as subidas no mundo. A verdade sempre se esconde debaixo do tapete. Ela não é a única que não se lembra.
O que você fez, o que você deixou para trás, pode acabar destruindo tudo, Ricardo falou. Seu sorriso cínico ampliando. As palavras de Ricardo foram como um soco no estômago. Eduardo olhou para Bruna, que agora estava pálida. Seu olhar perdido entre desespero e incredulidade. A sala tornou-se mais sombria, a respiração dele pesada, como se aquela informação estivesse socando o ar de seus pulmões. Bruna já não olhava apenas para Eduardo. Agora ela olhava para Ricardo, um homem com quem Eduardo parece ter um passado sombrio. O que mais ele escondia? O que Bruna realmente sabia? Ele sentiu o chão desabar sob seus pés mais uma vez. Eduardo, o que você tem a dizer sobre tudo isso? A pergunta dela fez ecoar a sensação de desespero em seu coração. Ele não sabia como explicar, como juntar os pedaços daquela confusão. Como poderia proteger Bruna agora, quando o próprio passado estava vindo à tona para atacar? E enquanto Eduardo hesitava, a sirene de um carro de polícia ecoou do lado de fora, intensificando a tensão. A situação, que já era crítica, prestes a se agravar ainda mais. O que estava prestes a explodir? O que mais estava escondido nas sombras do passado que poderia arruinar suas vidas nos próximos instantes? O telefone entregou segredos no silêncio cortante, e Eduardo percebeu que talvez a maior batalha não fosse contra o passado, mas contra a verdade que estava prestes a ser revelada. A verdade que poderia separar todos eles de uma vez por todas. Eduardo sentiu que o mundo ao seu redor desabava. A presença de Ricardo no quarto fez suas entranhas se revirarem. Ele não tinha ideia do que aquele homem estava prestes a revelar. As palavras de Ricardo pairavam no ar, pesadas e ameaçadoras. Eduardo tentou focar em Bruna, mas o olhar de desespero dela o deixava ainda mais nervoso. Eduardo, o que está acontecendo? Bruna perguntou, a voz trêmula. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Ele precisava de respostas, não de mais perguntas. Ricardo, por que você está aqui? O que você sabe sobre Bruna? Eduardo disparou, a frustração pesando em cada palavra. Ricardo riu suavemente, como se estivesse saboreando o momento. Você realmente não sabe? Bruna não é apenas uma simples mulher. Ela faz parte de algo muito maior do que você pode imaginar. Cada sílaba saía da boca dele como veneno, e Eduardo quase não conseguia respirar. Bruna olhou para Eduardo, confusa e assustada. O que você quer dizer com isso? Eduardo sentiu o pânico se instalar. Ricardo, chega! Pare de jogar com nossas vidas! Mas não havia nada que pudesse fazer para impedir o que estava prestes a acontecer. Ah, Eduardo, você pode se esforçar para entender, mas a verdade é que Bruna tem um passado que você simplesmente não conhece. Seu verdadeiro nome não é Bruna, é Gabriela, Ricardo revelou, a voz baixa, mas cheia de prazer sádico. A sala ficou em silêncio. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Gabriela, o que você está dizendo? Isso não faz sentido! A incredulidade reverberava nas palavras dele. Bruna, ou Gabriela, agora olhava para Ricardo com olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? Eu não entendo. Não se lembre depressa, Ricardo zombou. Você fugiu de uma vida que não consegue colocar para fora. Os negócios sujos, as dívidas e até mesmo aqueles que você abandonou.
só porque queria um novo começo. Cada palavra era uma facada que cortava ainda mais fundo. Eduardo estava em choque enquanto tentava entender a gravidade da situação. Eduardo, por favor, Bruna sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Me ajuda! O que é verdade? O desespero de Eduardo era palpável. Ele começou a entender que a mulher que amava não era quem pensava que era. Gabriela, é isso mesmo? O nome soava estranho em sua boca, quase como uma traição. Gabriela, Ricardo continuou, é a filha de um dos maiores investidores do país, que desapareceu e você, Eduardo, a encontrou no fundo do poço. Você se apaixonou pela ilusão. O que Eduardo não sabia é que tudo isso estava sendo filmado. Uma câmera oculta no quarto capturava cada segundo daquela revelação explosiva. Sem que eles soubessem, um grupo estava assistindo a tudo do lado de fora, esperando o momento certo para agir. A sirene da polícia que havia ecoado para longe agora parecia voltar, mas não em um tom de proteção. Eduardo percebeu que não era apenas sua vida que estava em risco. Era a vida de todos ao seu redor. Uma revelação ainda mais profunda estava prestes a ser feita. E ele tinha que agir rápido. Bruna, Gabriela, escute! Mas antes que pudesse continuar, o médico entrou apressado, o olhar alarmado. Eduardo, precisamos falar. A tensão crescia, como se o ar estivesse eletrificado. Sobre o quê? Eduardo respondeu, a raiva começando a transbordar. O que mais você vai me dizer? Que eu estou em um jogo de tabuleiro e não sei as regras? O médico hesitou, a expressão de preocupação se intensificando. A situação de Bruna, Gabriela está pior do que pensamos. Se não agir agora, ela pode não ter outra chance. Nesse momento, o telefone de Eduardo começou a tocar. Olhando para a tela, ele viu que era um número desconhecido. O coração parecia querer saltar do peito. É para você, disse o médico com um olhar grave. É sobre o acidente. O que havia acontecido realmente com Bruna? A verdade estava prestes a surgir em uma nova luz. E nada, absolutamente nada na vida deles seria o mesmo novamente. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. E a pergunta que agora parecia ecoar nas paredes do quarto era: o que mais estava escondido nas sombras do passado de Bruna? Eduardo sentiu que o mundo ao seu redor desabava. A presença de Ricardo no quarto fez suas entranhas se revirarem. Ele não tinha ideia do que aquele homem estava prestes a revelar. As palavras de Ricardo pairavam no ar, pesadas e ameaçadoras. Eduardo tentou focar em Bruna, mas o olhar de desespero dela o deixava ainda mais nervoso. Eduardo, o que está acontecendo? Bruna perguntou, a voz trêmula. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Ele precisava de respostas, não de mais perguntas. Ricardo, por que você está aqui? O que você sabe sobre Bruna? Eduardo disparou, a frustração pesando em cada palavra. Ricardo riu suavemente, como se estivesse saboreando o momento. Você realmente não sabe? Bruna não é apenas uma simples mulher. Ela faz parte de algo muito maior do que você pode imaginar. Cada sílaba saía da boca dele como veneno, e Eduardo quase não conseguia respirar. Bruna, ou Gabriela, agora olhava para Ricardo com olhos arregalados. O que você quer? Quis ir com isso? Eduardo sentiu o pânico se instalar. Ricardo, chega! Pare de jogar com nossas vidas! Mas não havia nada que pudesse fazer para impedir o que estava prestes a acontecer. Ah, Eduardo, você pode se esforçar para entender,
Mas a verdade é que Bruna tem um passado que você simplesmente não conhece. Seu verdadeiro nome não é Bruna, é Gabriela. Ricardo revelou, a voz baixa, mas cheia de prazer sádico. A sala ficou em silêncio. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Gabriela? O que você está dizendo? Isso não faz sentido. A incredulidade reverberava nas palavras dele. Bruna, ou Gabriela, agora olhava para Ricardo com olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? Eu não entendo. Não se lembre. Depressa! Ricardo zombou. Você fugiu de uma vida que não consegue colocar para fora. Os negócios sujos, as dívidas e até mesmo aqueles que você abandonou. Só porque queria um novo começo. Cada palavra era uma facada que cortava ainda mais fundo. Eduardo estava em choque, enquanto tentava entender a gravidade da situação. Eduardo, por favor, Bruna sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Me ajuda, o que é verdade? O desespero de Eduardo era palpável. Ele começou a entender que a mulher que amava não era quem pensava que era. Gabriela, é isso mesmo? O nome soava estranho em sua boca, quase como uma traição. Gabriela, Ricardo continuou, é a filha de um dos maiores investidores do país que desapareceu. E você, Eduardo, a encontrou no fundo do poço. Você se apaixonou pela ilusão. O que Eduardo não sabia era que tudo isso estava sendo filmado. Uma câmera oculta no quarto capturava cada segundo daquela revelação explosiva. Sem que eles soubessem, um grupo estava assistindo a tudo do lado de fora, esperando o momento certo para agir. A sirene da polícia, que havia ecoado para longe, agora parecia voltar. Mas não em um tom de proteção. Eduardo percebeu que não era apenas sua vida que estava em risco. Era a vida de todos ao seu redor. Uma revelação ainda mais profunda estava prestes a ser feita. E ele tinha que agir rápido. Bruna, Gabriela, escute. Ele finalmente encontrou coragem para falar. Mas antes que pudesse continuar, o médico entrou apressado, o olhar alarmado. Eduardo, precisamos falar. A tensão crescia, como se o ar estivesse eletrificado. Sobre o quê? Eduardo respondeu, a raiva começando a transbordar. O que mais você vai me dizer? Que eu estou num jogo de tabuleiro e não sei as regras? O médico hesitou, a expressão de preocupação se intensificando. A situação de Bruna. Gabriela está pior do que pensamos. Se não agir agora, ela pode não ter outra chance. Nesse momento, o telefone de Eduardo começou a tocar. Olhando para a tela, ele viu que era um número desconhecido. O coração parecia querer saltar do peito. É para você, disse o médico com um olhar grave. É sobre o acidente. Eduardo atendeu com a voz trêmula. Alô? A linha estava cheia de ruídos, mas uma voz familiar começou a surgir. Eduardo, sou eu. Precisamos conversar. E é sobre Bruna. Não, é sobre ela e você. O tom era urgente, quase desesperado. Quem é você? Eduardo perguntou. A crescente tensão quase insuportável. Mas quando a voz respondeu, seu sangue gelou. Sou o desaparecido. Sou o pai dela. Me escute. Tudo o que você sabe até agora é uma mentira. As palavras ressoaram profundamente, como um eco aterrador em sua mente. O que mais estava escondido sobre aquela mulher que ele pensava conhecer tão bem? O que você quer dizer? Como você se atreve a... Mas a linha caiu. O silêncio no quarto foi quebrado por uma explosão. Súbita, quando a porta foi arrombada. Policiais entraram como uma tempestade. Todos no chão, mãos para cima. O caos estava declarado.
Eduardo olhou para Bruna, ou melhor, Gabriela, e viu a confusão nos olhos dela se transformar em pânico absoluto. A reviravolta estava além do que ele poderia imaginar. O que mais poderia acontecer? A verdade estava finalmente começando a emergir. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente era Bruna e o pai dela? O que mais ele escondia? O que mais estava prestes a ser revelado naquela sala cerrada pelas sombras da desconfiança? Eduardo sentiu que o mundo ao seu redor desabava. A presença de Ricardo no quarto fez suas entranhas se revirarem. Ele não tinha ideia do que aquele homem estava prestes a revelar. As palavras de Ricardo pairavam no ar, pesadas e ameaçadoras. Eduardo tentou focar em Bruna, mas o olhar de desespero dela o deixava ainda mais nervoso. "Eduardo, o que está acontecendo?" Bruna perguntou, a voz trêmula. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Ele precisava de respostas, não de mais perguntas. "Ricardo, por que você está aqui? O que você sabe sobre Bruna?" Eduardo disparou, a frustração pesando em cada palavra. Ricardo riu suavemente, como se estivesse saboreando o momento. "Você realmente não sabe? Bruna não é apenas uma simples mulher. Ela faz parte de algo muito maior do que você pode imaginar." Cada sílaba saía da boca dele como veneno, e Eduardo quase não conseguia respirar. Bruna, ou Gabriela, agora olhava para Ricardo com olhos arregalados. "O que você quer dizer com isso?" Eduardo sentiu o pânico se instalar. "Ricardo, chega! Pare de jogar com nossas vidas!" Mas não havia nada que pudesse fazer para impedir o que estava prestes a acontecer. "Ah, Eduardo, você pode se esforçar para entender, mas a verdade é que Bruna tem um passado que você simplesmente não conhece. Seu verdadeiro nome não é Bruna, é Gabriela", Ricardo revelou, a voz baixa, mas cheia de prazer sádico. A sala ficou em silêncio. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido. "Gabriela? O que você está dizendo? Isso não faz sentido." A incredulidade reverberava nas palavras dele. Bruna, ou Gabriela, agora olhava para Ricardo com olhos arregalados. "O que você quer dizer com isso? Eu não entendo." "Não se lembre depressa!" Ricardo zombou. "Você fugiu de uma vida que não consegue colocar para fora. Os negócios sujos, as dívidas e até mesmo aqueles que você abandonou, só porque queria um novo começo." Cada palavra era uma facada que cortava ainda mais fundo. Eduardo estava em choque, enquanto tentava entender a gravidade da situação. "Eduardo, por favor!" Bruna sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Me ajuda." O que é verdade? O desespero de Eduardo era palpável. Ele começou a entender que a mulher que amava não era quem pensava que era. "Gabriela, é isso mesmo?" O nome soava estranho em sua boca, quase como uma traição. "Gabriela", Ricardo continuou, "é a filha de um dos maiores investidores do país que desapareceu e você, Eduardo, a encontrou no fundo do poço. Você se apaixonou pela ilusão." O que Eduardo não sabia era que tudo isso estava sendo filmado. Uma câmera oculta no quarto capturava cada segundo daquela revelação explosiva. Sem que eles soubessem, um grupo estava assistindo a tudo do lado de fora, esperando o momento certo para agir. A sirene da polícia que havia ecoado para longe agora parecia voltar, mas não em um tom de proteção. Eduardo percebeu que não era apenas sua vida que estava em risco. Era a vida de todos ao seu redor. Uma revelação ainda mais profunda estava prestes a ser feita. E ele tinha que agir. "Rápido!"
Bruna! Gabriela, escute! Ele finalmente encontrou coragem para falar. Mas antes que pudesse continuar, o médico entrou apressado, o olhar alarmado. Eduardo, precisamos falar. A tensão crescia, como se o ar estivesse eletrificado. Sobre o quê? Eduardo respondeu, a raiva começando a transbordar. O que mais você vai me dizer? Que eu estou em um jogo de tabuleiro e não sei as regras. O médico hesitou, a expressão de preocupação se intensificando. A situação de Bruna? Gabriela está pior do que precisamos. Se não agir agora, ela pode não ter outra chance. Nesse momento, o telefone de Eduardo começou a tocar. Olhando para a tela, ele viu que era um número desconhecido. O coração parecia querer saltar do peito. É para você, disse o médico, com um olhar grave. É sobre o acidente. Eduardo atendeu com a voz trêmula. Alô? A linha estava cheia de ruídos, mas uma voz familiar começou a surgir. Eduardo, sou eu. Precisamos conversar. É sobre Bruna. Não, é sobre ela e você. O tom era urgente, quase desesperado. Quem é você? Eduardo perguntou. A crescente tensão quase insuportável. Mas quando a voz respondeu, seu sangue gelou. Sou o desaparecido. Sou o pai dela. Me escute. Tudo o que você sabe até agora é uma mentira. As palavras ressoaram profundamente, como um eco aterrador em sua mente. O que mais estava escondido sobre aquela mulher que ele pensava conhecer tão bem? O que você quer dizer? Como você se atreve a... Mas a linha caiu. O silêncio no quarto foi quebrado por uma explosão súbita quando a porta foi arrombada. Policiais entraram como uma tempestade. Todos no chão! Mãos para cima! O caos estava declarado. Eduardo olhou para Bruna, ou melhor, Gabriela, e viu a confusão nos olhos dela se transformar em pânico absoluto. A reviravolta estava além do que ele poderia imaginar. O que mais poderia acontecer? A verdade estava finalmente começando a emergir. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente era Bruna? E o pai dela? O que mais ele escondia? O que mais estava prestes a ser revelado naquela sala cerrada pelas sombras da desconfiança? Enquanto o alvoroço e os gritos dos policiais preenchiam o espaço, Eduardo fez o que parecia ser a única opção. Correu à mão de Bruna e a puxou para mais perto. Porque naquele momento sentia que o mundo ao seu redor desabava. A presença de Ricardo no quarto fez suas entranhas se revirarem. Ele não tinha ideia do que aquele homem estava prestes a revelar. As palavras de Ricardo pairavam no ar, pesadas e ameaçadoras. Eduardo tentou focar em Bruna, mas o olhar de desespero dela o deixava ainda mais nervoso. Eduardo, o que está acontecendo? Bruna perguntou, a voz trêmula. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Ele precisava de respostas, não de mais perguntas. Ricardo, por que você está aqui? O que você sabe sobre Bruna? Eduardo disparou, a frustração pesando em cada palavra. Ricardo riu suavemente, como se estivesse saboreando o momento. Você realmente não sabe? Bruna não é apenas uma simples mulher. Ela faz parte de algo muito maior do que você pode imaginar. Cada sílaba saía da boca dele como veneno, e Eduardo quase não conseguia respirar. Bruna, ou Gabriela, agora olhava para Ricardo com olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? Eduardo sentiu o pânico se instalar. Ricardo, chega! Pare de jogar com nossas vidas! Mas não havia nada que pudesse fazer para impedir o que estava prestes a acontecer. Ah, Eduardo, você pode se esforçar para entender, mas...
Verdade é que Bruna tem um passado que você simplesmente não conhece. Seu verdadeiro nome não é Bruna, é Gabriela. Ricardo revelou, a voz baixa, mas cheia de prazer sádico. A sala ficou em silêncio. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Gabriela, o que você está dizendo? Isso não faz sentido. A incredulidade reverberava nas palavras dele. Ela fugiu de uma vida que não consegue colocar para fora. Os negócios sujos. As dívidas que deixaram muitos feridos. Você realmente acredita que sua vida é um conto de fadas? Ricardo continuou, as palavras cortando como lâminas. Bruna, Gabriela, olhava para Ricardo confusa, como se estivesse tentando processar tudo aquilo. Isso não pode ser verdade. Não pode. Foi você quem fez isso. Tudo o que precisamos está diante de nós. Ricardo disse, seu tom se tornando mais profundo. E você sabe que não fomos os únicos que procuramos. Agora, quem realmente está atrás de você está mais perto do que imagina. O pânico tomou conta do quarto, formando um nó no estômago de Eduardo. Bruna, escute-me. Ele chegou mais perto dela, tentando clarear as informações. Você deve lembrar algo. Por favor. E exatamente nesse momento, o telefone de Eduardo começou a tocar novamente. O médico, já em estado de alerta, pegou o aparelho da mão dele e atendeu. A expressão que se formou em seu rosto não era boa. Alô? Sim, quem está falando? O quê? A voz do médico ficou mais grave a cada segundo. Eduardo olhou para Bruna sem saber o que esperar. Mas, de repente, o médico soltou o telefone. Não pode ser! Ele se virou, o rosto pálido. O pai dela, o pai de Bruna, ele não está apenas desaparecido. Ele está aqui, ele está vindo! Um frio percorreu a espinha de Eduardo. O tempo parecia desacelerar. O que você quer dizer com isso? Uma sirene externa ecoou, mais próxima agora. E quando Eduardo virou a cabeça, o que viu foi um homem alto, se aproximando da porta. O olhar intenso e determinado, que fez todo mundo recuar. Eduardo, você realmente acha que ia deixá-los levarem minha filha sem fazer nada? Gabriela se virou, os olhos arregalados, e uma expressão de reconhecimento passou por seu rosto. Pai? O namorado que ela conhecia, o homem com quem estava prestes a se casar, agora se perguntava: quem era o verdadeiro Eduardo? O que mais estava escondido nas sombras? A tensão ficou insuportável, como se toda a verdade estivesse prestes a se revelar, ou pior, desmoronar completamente ali, na sua frente. O que o pai de Gabriela tinha a dizer? A sala estava repleta de segredos, todos à beira de serem expostos. E Eduardo só conseguia pensar em uma coisa. A vida que ele conhecia, a vida que ele amava, estava prestes a se desfazer em um instante. E quem realmente estava em risco agora? O homem que se apresentou como pai. De Gabriela se aproximou e Eduardo sentiu a tensão atingir um ponto de ebulição. Gabriela, você não pode confiar nesse homem. O tom de Eduardo era firme, mas havia pânico nos seus olhos. Eduardo, você não entende. Gabriela respondeu, virando-se para o pai. Onde você esteve? Eu não me lembrava de você. Fui forçado a ficar longe, filha. Eles queriam que eu permanecesse escondido. O pai dela gesticulou, mas por dentro, Eduardo estava lutando contra a convicção de que tinha que proteger Gabriela a qualquer custo. O coração batia forte, quase explodindo. Ricardo, que estava ali como uma cobra à espreita, aproveitou a confusão. Você acha que pode salvá-la, não é, Eduardo? Infelizmente, o passado molda o futuro. E você não sabe o que está por trás disso.
A expressão dele era de puro prazer, como se estivesse se alimentando daquela tensão. A sirene do lado de fora soava cada vez mais alta e o ambiente estava fervendo. De repente, a sala ficou em silêncio absoluto, como se todos respirassem ao mesmo tempo, esperando algo acontecer. Então, um grito irrompeu da porta. Socorro! Era uma mulher, desvairada, que surgiu correndo, ferida e em lágrimas. Seu vestido estava ensopado de sangue e suas mãos tremiam ao tentar se levantar. Eduardo imediatamente se voltou para ela, a adrenalina fazendo seu corpo reagir. Quem é você? Ele ainda estava atordoado. Eu sou amiga da Gabriela. Eu sei o que aconteceu, a mulher sussurrou. Ofegante. Ela não tem ideia. Tem alguém atrás dela, da gente. O pânico se instalou. Eduardo sentiu um aperto no peito. E quê? O que você sabe sobre o acidente? Tem alguém? As perguntas vinham como uma metralhadora. Foi tudo uma armadilha! Alguém fez isso! A mulher estava desesperada, a voz embargada pela dor. Gabriela, eles querem te trazer de volta ao mundo deles. E o seu pai? Ele não é quem você pensa que ele é. O chão sob os pés de Eduardo sumiu de novo. O que ela estava dizendo? Ele sentia a verdade se desenrolar, mas era difícil engolir. O que você quer dizer com isso? A voz dele, quase um sussurro. Seu pai estava envolvido em coisas que vocês nem imaginam. Ele nunca deveria ter aparecido. Isso tudo é parte de um plano. A mulher trouxe mais caos à situação, como se tivesse lançado gasolina em uma fogueira. A expressão de Gabriela mudou. Havia um arrependimento estampado em seu rosto. Pai, é verdade? Não pode ser. Ele me disse que estava aqui para me proteger. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. O peso da verdade estava quase opressivo. Ricardo se aproximou, sua malícia se ampliando. Eu sempre soube que você não estava realmente segura com ele. As mentiras são como sombras, Gabriela. Uma vez que você as revela, tudo quebra. O olhar dele era sedutor, mas cheio de veneno. A tensão se transformava em algo explosivo. Gabriela olhou diretamente para o pai, e seu semblante indicava que a confiança se foi. Você fez algo que me colocou em perigo, não fez? Cada palavra dela era uma facada. Antes que ele pudesse responder, Eduardo tomou a frente novamente, sentindo a necessidade de se colocar entre eles. Precisamos sair daqui! Isso não é seguro! Mas enquanto ele falava, um barulho estrondoso ecoou da entrada do hospital. A porta se arrebentou e homens armados entraram, os rostos escondidos sob máscaras. O coração de Eduardo disparou. O que está acontecendo? Ele gritou, a adrenalina disparando. Gabriela começou a tremer e o olhar dela de desespero se misturou a algo diferente. Eles são os homens do meu pai, não são? Saia! Rápido! A mulher gritou, puxando Gabriela pelo braço. Mas antes que pudessem escapar, Eduardo sentiu algo pesado na atmosfera. O pai dela, com um olhar vazio, sussurrou. Você deve escolher, Gabriela. Nós podemos sair juntos. Então, será como se nunca tivéssemos nos separado. Naquele momento, o mundo parou. Eduardo percebeu que tudo o que sabia estava prestes a mudar. O que ele realmente entendia sobre amor e proteção. E mais importante, quem era realmente Gabriela? E o que a verdade faria com eles? A resposta estava perto e o tempo estava se esgotando. As facas da revelação estavam à mão.
E uma escolha tinha que ser feita sob a pressão mais intensa. Eduardo sentiu que o mundo ao seu redor desabava. A presença do pai de Gabriela no quarto gerava uma tensão insuportável. Ele gritou para a filha: "Você não pode confiar nesse homem." A dúvida estampada no rosto de Gabriela aprofundava o desespero dele. Mas enquanto tentava protegê-la, um eco distante de um passado que não conhecia logo se tornaria realidade. "Gabriela, você não entende." O pai dela implorava, seus olhos vidrados buscando a conexão. "Eles não querem que você saiba a verdade, assim como eu não consegui te proteger agora." A última frase ressoou de forma estranha, como se ele tivesse um segredo devastador. "Você me deixou!" Gabriela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Me deixaram! Por que eu deveria confiar em você agora?" A sala inteira parecia prender a respiração. A tensão palpável. "Você era um peso que eu não conseguia carregar." O pai dela disparou, a dor transformando sua voz em um rugido. A revelação bateu como um soco. Todos estavam em choque. Eduardo se sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés de novo. Nesse momento, a mulher ferida, ainda de pé, fez um movimento brusco. "Eles estão vindo! Precisamos nos esconder!" Sua gritaria trouxe todos de volta à realidade. Eduardo olhou para cada rosto, percebendo que o tempo estava se esgotando. "Para onde vamos?" A gritaria já soava distante quando, do nada, disparos ecoaram lá fora. A atmosfera mudou e o terror tomou conta de todos. A porta foi arrombada. Várias figuras mascaradas entraram carregando armas. Gritou uma voz grossa enquanto as portas se fechavam como se o mundo exterior tivesse desaparecido. Eduardo puxou Gabriela para mais perto, tentando proteger o que parecia perdido. Mas então ele viu a expressão dela mudar. "Não, não, não!" Ela começou a sussurrar, seus olhos arregalados. "É tudo uma armadilha! My God! Meu pai, não!" O que Gabriel não sabia estava prestes a ser revelado. O pai, percebendo a confusão, se virou para as figuras. "Vocês sabiam? Vocês também fazem parte disso?" O pânico na voz dele era inegável. Ele sabia que estava prestes a se desvendar um plano tenebroso. O homem à frente, coberto de preto, respondeu com um sorriso cruel. "Finalmente se reuniram. Era exatamente isso que eu queria. Cuidei para que tudo se organizasse como planejado. Agora a verdade virá à tona, mesmo que todos paguem por isso." Eduardo franziu a testa. "O que você quer dizer?" Seus instintos lhe diziam que estava prestes a descobrir algo muito maior do que imaginava. Como um filme, o quebra-cabeça começou a se montar, mas apenas no pior dos sentidos. Neste momento de tensão, a mulher que havia entrado ferida começou a falar. Uma voz entrecortada. "Eu sou parte de outro plano. Eles estão atrás de Gabriela. Mas não é só ela. Eu também. E o seu pai?" Ela hesitou e então soltou a bomba. "Gabriela, você é a herdeira de um império e não do tipo que imaginava. Você estava destinada a ocupar um lugar muito mais sombrio do que pensava." Eduardo ficou em choque. "O que você está dizendo?" Sua sensação de desespero subiu a outro patamar. Gabriela balançava a cabeça em claro desespero. "Como pode ser? Eu não quero isso! Não, não pode ser verdade!" Sua voz estava quase implorando a mulher, esperando que a resposta fosse diferente. "Você foi criada para assumir um legado. O seu pai aqui?" Ela gesticulou. "Ele não é quem você acha que é. Ele não poderia ser. Ele te manteve longe por uma razão." Nesse instante, os olhos de Eduardo se tornaram pesados com a compreensão. "O que mais você escondeu, Gabriela? O que mais?" "O seu pai escondeu?" A sala estava agora tomada por uma cacofonia de sentimentos e gritos. O caos das ordens dos mascarados,
misturava-se ao desespero e à confusão. Eduardo percebeu que esses homens não estavam ali apenas para capturá-los, mas para executar um plano maquiavélico. Com tudo isso, a revelação e o choque se instalaram como um novo campo de batalha, não apenas entre eles e os homens armados, mas dentro de cada um deles. O que significava amar era uma questão que agora precisava ser confrontada com a verdade que emergia das sombras. E a verdadeira pergunta que pairava sobre todos era: quem eles seriam quando tudo isso finalmente se resolvesse? Eduardo sentia o chão se abrir sob seus pés. O pai de Gabriela estava na sala e uma corrente de pânico percorreu seu corpo. Você não pode confiar nele, ele gritou, enquanto homens armados ocupavam cada canto, seus rostos encobertos e olhares ferozes. O tempo parecia desacelerar e ele sabia que precisavam de uma saída. Gabriela, pálida, olhava entre o pai e Eduardo, o coração dividido. Pai, o que você está fazendo aqui? Eles disseram que você estava desaparecido. A dor na voz dela era palpável. E Eduardo percebeu o quanto tudo estava fora de controle. Eu vim te proteger, Gabriela. Eles querem você de volta. O pai arregalava os olhos, suplicando que ela acreditasse nele. Mas a mulher que outrora julgava sua vida, agora se via presa em um emaranhado de segredos e mentiras. Protegê-la de quê? Ricardo, satisfação em cada palavra, interrompeu. Nunca esteve realmente fora de perigo, Gabriela. Os seus verdadeiros inimigos estão mais perto do que você imagina. E você, Eduardo? Tem certeza de que não é um Benes? O insulto caiu como uma bomba, cada sílaba ressoando como um estalo no ar. Os homens armados avançaram, prontos para atacar. Eduardo tomou a frente, puxando Gabriela para trás. Seu desejo de protegê-la reforçado. Aqui não é seguro. Precisamos sair agora. A urgência em suas palavras alimentava sua determinação, e ele segurou forte a mão dela, buscando a força que os dois precisavam para encarar aquilo juntos. Vá! Acelere rápido! A mulher ferida, ainda presente, gritou, quebrando o silêncio sufocante que se formara. No frenesi, o pai de Gabriela hesitou. Eu não posso deixar você ir, Gabriela. Você não é meu pai! Ela gritou, a raiva superando o medo. Se você me ama, me deixe ir! Eduardo sentiu o aperto no peito, mas não havia como desistir. O tempo se esgotava. Enquanto o caos crescia, um plano começou a tomar forma na mente de Eduardo. Precisavam distrair os homens armados, desviar a atenção enquanto encontravam uma saída. Gabriela, eu preciso que você confie em mim. Lance o ataque contra eles e fuja. Eu vou atrás de você, ele disse, a adrenalina pulsando em suas veias. Gabriela hesitou, mas a determinação nos olhos de Eduardo fez com que sua decisão fosse mais fácil. Ela acenou com a cabeça. A hora de agir era agora. Num movimento coordenado, Eduardo a empurrou em direção à porta dos fundos, um corredor escuro que levava a uma saída. Rápido! Ele gritou. A força que emanava dele se transformava em coragem. Eles correram, batendo o coração no peito, o terror à espreita, mas a esperança também saindo do fundo da alma para guiá-los. Na saída, ouviram os gritos de Ricardo e os homens armados começando a persegui-los. Mas Eduardo e Gabriela estavam um passo à frente. Eles escaparam pela porta, ganhando a liberdade que pensavam ter perdido para sempre. O sol da manhã iluminou seus rostos e a sensação de ar fresco os envolveu. Estamos livres! Exclamou Gabriela,
ainda em choque, mas seu sorriso radiante surgiu, trazendo um brilho aos olhos. Mas suas palavras ficaram presas na garganta quando perceberam que o caminho à frente estava cheio de incertezas. Eduardo, o que fazemos agora? E se eles vierem atrás de nós? A preocupação nas palavras dela foi como um balde de água fria. A esperança era tênue. Enfrentaremos isso juntos. Precisamos descobrir a verdade. O que o seu pai e Ricardo realmente estão escondendo? O tom determinado de Eduardo acalmou um pouco a tensão. A resposta está em algum lugar e nós vamos encontrá-la. Enquanto os dois se afastavam, os ecos da batalha ainda ressoavam atrás deles. Mas Eduardo sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Na verdade, toda a vida deles havia mudado. E assim, enquanto se afastavam da sombra do passado, a pergunta pendia no ar, clara e inquietante. O que mais poderia estar à espreita no desconhecido? Seu apoio é fundamental nesta jornada. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs apoiam o canal com essas ações, e sua interação faz toda a diferença.